Pode dar Grace na área, acelera comigo. Gente, hoje é a nossa última gravação dessa temporada e eu escolhi um tema muito importante, muito especial, que é a depressão na infância. E não só a depressão na infância, mas também quantos adolescentes, né, enfrentando esse desafio. Adultos que muitas vezes estão enfrentando uma depressão e nem têm consciência disso. Então hoje, gente, eu trouxe 2 psicólogas e também psicanalista. E nós vamos bater um papo aqui, tá? Vou jogar a bola para as meninas aqui daqui um pouquinho. E nós vamos falar sobre a depressão, né? Eu, Grace mesmo, atuando diretamente no consultório com inteligência emocional. Eu tenho visto o quanto é importante falar sobre isso. Eu senti, sabe, ontem eu senti muito desejo no meu coração de falar sobre a depressão, principalmente começar aqui na infância, porque nós sabemos que hoje a criança também é diagnosticada com depressão. Isso é muito sério. Talvez você tá aí na sua casa, meu filho é preguiçoso, meu filho não sai do quarto, meu filho não conversa, né? Eu tenho recebido quantos recadinhos, quantas perguntas nas caixinhas no Instagram eu estou recebendo. E muitas vezes você tá ali, né, às vezes sem o conhecimento, às vezes na ignorância, né, achando que é uma frescura, que é uma implicância, que seu filho tá te implicando e pode ser uma depressão. E por isso eu trouxe as meninas aqui, essas maravilhosas, elas vão se apresentar e nós vamos jogar aqui, nós vamos conversar um pouquinho sobre depressão. E aí, meninas? Bora lá? Ionara? Olá, meu nome é Ionara, sou psicóloga, psicanalista. E trabalho aí, né, na clínica com adultos. E é tão relevante, né, falar nesses dias sobre depressão, porque é um tema muito atual, mas às vezes a gente vê ainda que é um tema bem velado, porque causa um certo medo, né? Até quando se liga a questão de estar daquela depressão, precisa de um tratamento, procura um psicólogo, procura um psiquiatra. Mas aí eu tô ficando louco, você tá achado como louco. Sim. Nossa, ainda tem isso, Aí né, você gente? já pega e já fica com todo esse estereótipo, né? De ter toda essa taxação. E isso ainda causa muito medo de procurar uma ajuda. Sim. E é um assunto que tem que ser muito falado, que tem que ser muito abordado. Porque, apesar de acontecer muito, às vezes a falta de informação ainda faz com que as pessoas não peçam ajuda. E nós estamos assim, né? E é o momento da informação, da tecnologia, do conhecimento. Gente, mas assim, quando você fala de educação de filhos, né? Quando você vai falar sobre transtornos, né? Falta muito conhecimento ainda, né, Ionara? Você que é psicanalista, que tá aí atuando com adultos. Porque assim, pessoal, hoje, né, tem aqui a Grace, neuropsicopedagoga. Vocês já me conhecem aí há bastante tempo. Eu sempre estou ali atuando com as crianças, amo atuar, né, com as crianças, com os adolescentes, com os papais e as mamães. E eu estou aqui, a Lavínia também vai se apresentar, psicóloga infantil também, né? É especialista em parentalidade. E eu estou aqui com a Ionara, né? E a Ionara, ela é psicanalista e ela atua com adultos. Então, assim, ela chegou para agregar muito hoje aqui no Pod da Grace, porque ela vai trazer essa experiência. Então, a gente vai fazer aqui esse jogo, eu vou trazendo para a infância, para a parentalidade, para os pais, a Lavínia vai complementando. E você, Ionara, vai nos ajudar muito nessa questão da depressão no adulto também. Porque, assim, às vezes uma mulher agora, né, tá aí desmotivada, desanimada, muitas vezes pensa que aquilo ali é só um desânimo e, na verdade, ela está num quadro depressivo, não sabe, e é muito importante buscar ajuda, né? Alguém que vai ser uma luz no seu caminho. Eu falo assim que nós somos escolhidos por Deus mesmo, né? Pra gerar, pra trazer uma luz, né? Hoje mesmo, a Lavínia tava comigo lá no consultório, teve uma criança que falou: Tia Grace, como que você, né, motiva a gente, tem essa força aí pra poder falar? Eu falei assim: não, vocês vão sair daqui hoje mais autoconfiantes? Aí ele, sim. Eu falei: é isso, é você trazer essa luz, né? Então, acho que a nossa profissão, né, todas nós ali no consultório, trabalhando diariamente, é justamente isso, é levar essa luz, é pegar na mão dessa pessoa e falar: deixa eu te falar, tem solução, você pode se levantar, porque a pessoa na depressão, como que ela fica? Vou deixar a Lavínia se apresentar e continuar aqui, gente, vou jogar a bola pra ela. Então, trabalhando com adultos é muito importante, porque tudo começa na infância. Sim. E também tem outra vertente, que é o quê? Se os pais estiverem com depressão, automaticamente afeta muito os filhos. Então, assim, eu vou me apresentar, mas só pra pegar esse gancho, tudo começa na infância. Eu sou a Lavínia, sou psicóloga infantil, sou especialista em crianças, adolescentes, trabalho com orientação de pais. Sim. E a gente vai estar aí falando, né, desse assunto tão falado, mas ainda tem tantos estigmas, né?
Às vezes é difícil, né, falar, por exemplo, sobre depressão, suicídio, essas meninadas aí se cortando. Porque eu já recebi vários adolescentes se cortando. Sim. É difícil, né, Lavínia? Mas nós temos que falar, né? Sim, e esses estigmas só atrapalham, gente. É aquelas frases, depressão É frescura. Nossa. Nossa, ir pra terapia é coisa de louco. Depressão é falta de Deus. Quem tem Deus não tem depressão? Será? Não. Nós que somos cristãos, assim, será que depressão é falta de Deus? Claro que não, né? Não. A gente passa por momentos na vida, né? Eu mesmo posso compartilhar a minha vida. Já passei por momentos na vida que eu pensei assim, nossa, eu vou desistir. Será que Deus me... Eu já teve um dia que eu duvidei. Falei assim, e olha que eu sou uma menina que desde a minha infância eu tenho muita intimidade com Deus. E eu falei, será que Deus me ama nessa situação? Porque Ele tá judiando de mim, né? Tipo, tá acontecendo uma coisa ruim aqui. Sim. E, gente, a gente chega num nível, às vezes, dependendo da situação, que você realmente duvida, né? E aí? E é bom a gente separar o transtorno depressivo Sim. de um estado depressivo. Porque Sim. às vezes a pessoa tá passando por um momento difícil, após um luto, após a separação dos pais, ela está em um estado depressivo. Mas é diferente do transtorno. Que precisa E de uma aí, atenção. Ionara? A Ionara vai falar pra gente disso. Vai. A depressão no adulto, hein? A depressão, eu lembrei de um caso que eu atendi, de uma paciente que chegou pra mim, porque você falou dessa questão, né, de às vezes tá com depressão, mas já é muito confundido com uma mulher que é muito agitada com o cansaço. E a paciente chegou justamente com essa queixa. Tô muito cansada, mas na verdade estava encobrindo uma depressão. Sério? Que já tinha passado, vamos dizer assim. Né? Assim, na psicanálise não tem a questão de tempo, mas se você já for olhar né, se for algo de um diagnóstico para ver a depressão, já tinha passado desse tempo de estar num estado mais triste, né, no estado depressivo. Era realmente um caso mais grave, mas era encoberto porque vinha como um cansaço, né, como se porque são sintomas, né? Demais. Que a gente vai falar sobre isso. Vamos falar Justamente. um pouquinho, por exemplo, para as mamães entenderem que, por exemplo, tem pessoas que não, criança com depressão? Não, claro que não. Sim. Hoje nós estávamos lá no consultório, uma revista, né? Sobre depressão na infância. E aí, ela falando assim, de que a mulher, ela pode ou parecer uma mulher triste, melancólica, ou também uma mulher que tem sobrecarga demais. Isso é na criança também, não é só a criança triste, retraída. Às vezes é aquela criança que faz tudo pra, vamos dizer assim, chamar a atenção. Aí ela fica irritadiça. Pode ter os dois extremos, né? Aquela criança na escola que sabe, gosta de fazer bagunça demais, essa criança também pode estar com depressão. Uma vez eu vi algo sobre isso. A depressão, às vezes tem pessoas que a pessoa é alegre, tá sorridente ali, tá fazendo as coisas, mas talvez por trás tem algo por ali velado, entendeu? Uma depressão que tá ali instalada. A depressão, ela não tem, assim, não vem, né, escrita aqui, né? Então, tem ali, pode ter, né? Nossa, interessante. Existem várias fugas, né? Até através do humor, né? É isso mesmo. Legal. Mais pra frente aqui, a gente pode depois falar um pouquinho dos transtornos, essa questão do bipolar, questão do humor, de tudo, né? Como cuidar disso, como resolver isso. Mas, assim, bora falar sobre os sintomas. Por exemplo, Lavínia, na infância. Bom. Como, né, Ionara, você que é psicanalista, por exemplo, como que uma mamãe agora identifica que tá assistindo a gente, porque assim, tudo que as mães querem é isso, elas querem entender esse universo, né? Eu tô há 8 anos aí com mamães, eu falo, gente, tem dia que elas me deixam quase louca, né? Grace, isso, aquilo e tal, o que eu faço e tal. Eu falo, calma, gente, não é uma mágica. Tá? Precisa de um tempo, é um processo, né? Todo um cuidado. Então, por exemplo, Lavínia, o que a gente pode observar numa criança? Cada uma aqui, vamos falar um pouquinho que a gente for trazendo, né? Sim. Sintomas? Como que a mãe pode perceber se o filho dela pode estar com depressão ou não? Sim, um dos maiores sintomas da depressão na infância tem a questão também da criança ficar mais retraída, mudar o sono, eles mudam o humor repentinamente. Se você tá percebendo que o filho ou tá muito irritado, ou tá mais retraído, mudou. A criança é de um jeito. Aí, do nada, a criança muda. Entendi. A personalidade muda. E também tem a questão do sono, a perca do apetite, ou então aumenta demais o apetite, né? Então, tudo essas questões que a gente precisa olhar e estar mais atento. Cuidado, né? E também tem uma coisa, assim, muito importante, é o rendimento escolar. A criança que tem depressão, o rendimento escolar ele pode cair, mas não necessariamente. Às vezes a criança pode ser
um aluno brilhante, só tira nota 10, mas tem depressão. Então, cada caso é um caso, né? A gente precisa ficar atento a isso. É interessante isso aí que você falou, porque é igual eu sempre falo. Não fica, meu filho precisa ser o melhor da escola, tirar 10, ele tem que ser um gênio, meu filho é top, meu filho é aquilo. Isso não quer dizer nada. Tem pessoas que são inteligentíssimas, sempre tiraram excelentes notas na escola e no futuro tem muito problema emocional, não sabe lidar com as suas emoções. São coisas diferentes, né? O que você acha, Onara? Assim, por exemplo, como que uma mãe agora, por exemplo, a gente pode, você que tem muita experiência com adulto também, a gente pode começar falando assim, da criança, do pré-adolescente, do adolescente, do adulto. Sintomas, vamos falar mais de sintomas, assim, que as mães podem observar. Sim. Ou o próprio adulto pode, porque assim, o adulto anda no eu cego, né? Ele tá ali, ele não sabe, ele acha que aquilo ali é só um cansaço, igual eu sou paciente. Ele acha que aquilo ali é só uma irritação, a pessoa agressiva, né? Por que esse comportamento? É a questão até, né, a Lavínia comentou dos extremos, né? Observar a questão do comportamento. Porque a criança tem um certo hábito, um certo comportamento. E aí, mesmo que às vezes ela tente camuflar aquilo, vai dando para surgir alguns indícios. Porque vai mudando a certos tipos de comportamento. E é muito extremo mesmo. Gostava muito de alguma coisa, já não passa a ter tanto interesse naquilo. E o que você falou, essa questão dos pais, né, da expectativa, eu acho que é algo muito importante. Porque a criança, né, ela já meio que, antes de vir no mundo, ela já tem toda essa expectativa formada pelos pais. Vai ser uma menina, vai adorar rosa, vai ser médica, vai casar. Então, ela já é meio que constituída antes mesmo de vir no mundo. E aí, ela cresce escutando tudo isso, né? Tudo que ela tem que ser para ter aquele olhar dos pais. E ela nunca vai conseguir, na verdade, ser aquilo, porque aquilo para os pais vai ser pouco. Porque vai conseguir aquilo, o pai vai querer mais, mais e mais. Porque tá projetando, né, toda essa frustração, vamos dizer assim, que teve na vida, para que o filho consiga realizar tudo que não foi realizado para o pai. E para o filho ficar na falta de, né, entender que não dá conta de suprir todo esse desejo, toda essa constituição que é feita pelos pais, é muito difícil. Aí eu acho que é a hora que, né, que bate aquele vazio. E conviver com a falta, ainda mais nesse mundo que a gente está, que é um mundo capitalista, onde, né, você sente Você sente algo ruim, você sente uma tristeza, você sente um desânimo, você vai lá e tampa aquilo com alguma coisa. Come alguma coisa, faz uma compra, joga, vai pro celular, né? Então, isso tudo é tampado. Mas aí, quando se depara mesmo com essa falta, que é aquele encontro que você fala agora pronto, aí é onde que eu acho Menina, que eu fiquei toda arrepiada você falando isso aí. Que para o desejo, né? E a depressão é isso. O Espírito Santo tá falando, pode, tá, Grace, aqui, viu? Essa falta de desejo. Sabe por quê? Nossa, você me trouxe aqui um pensamento, um raciocínio importantíssimo que você acabou de falar. Eu fiquei toda arrepiada, porque eu já falei, gente, aqui no Pode da Grace, tá escrito ali, né? Educação e psicologia. Todo podcast eu falo que eu tô precisando criar vergonha na minha cara e colocar ali, ó, espiritualidade. Porque é um tripé. Até o psicólogo Jonathan esteve aqui semana passada, retrasada, ele falou sobre isso, né? Que nós precisamos também cuidar desse nosso lado, né? E sabe o que você me fez refletir aqui? Trazendo isso, eu fiquei toda arrepiada. Eu fiquei pensando aqui, porque eu tô 8 anos com crianças. E sabe o que eu percebo? Que, por exemplo, Grace, vou dar um exemplo, Grace, para ficar mais fácil para vocês conseguirem enxergar, tá? Por exemplo, eu tenho minha filha. Aí, Onara, eu não quero que a minha filha tenha frustrações. Eu não quero ver ela chorar, eu não quero ver ela sofrer. O tempo todo eu tô tentando, que é um pouco do que você trouxe aí. Eu quero, por exemplo, aconteceu um problema ali com ela, brigou com a amiga. Não, filha, deixa eu te falar, vamos ali, a mamãe hoje vou arrumar seu celular. Ai, filha, vamos não sei o quê. Não, esquece isso, deixa isso pra lá, vem cá, deixa eu te falar, tem um negócio aqui pra fazer, que não sei o quê, aquela coisa. A gente tá o tempo todo, que eu percebo nos pais, a gente quer proteger, a gente não quer deixar ele sofrer. Deixa eu te falar, seu filho precisa aprender a lidar com a frustração. Seu filho precisa passar pelos desafios. Eu vou falar pra vocês, eu amo quando as crianças trazem problemas. Hoje mesmo no consultório, eu fiquei vendo ali eles compartilhando, eu entro numa outra dimensão. Aí eu achei tão bom, a turminha era tão tranquila, né? E aí uma compartilhando da escola, o outro compartilhando também que já foi rejeitado, o outro compartilhando, uma compartilhando que ficou chateada porque o pai brigou. Cada um compartilhando uma coisa. E eu achei tão legal aquele momento, e eu falei pra eles, olha, nós vamos enfrentar desafios. Nós precisamos só aprender a lidar com as nossas emoções. O que tá acontecendo com essa geração? Que foi o que você trouxe?
o tempo todo tentando suprir de alguma forma para o meu filho não sofrer. E nós precisamos passar. O que vocês pensam sobre isso? Nós precisamos passar por esses desafios. Nós precisamos lidar com as frustrações. Sim. É muito importante essa questão da frustração, porque ela te prepara para a vida, né? A vida é cheia de desafios e de frustração. O tempo todo. E se a gente não aprender isso desde a infância, vai ficar complicado chegar na vida adulta. Podia ter um som aqui pra tocar a música agora, pra gente falar o tempo todo, o tempo todo. É complicado. Então, se toda... Igual ela falando da falta, né? Se toda falta a gente ir lá e dar Perfeito. alguma coisa... O que essa criança vai... Fica frágil. Frágil, frustrada. Quando ele passa lá na frente por um problema, não vai saber resolver. Sim, a gente tem quando que quer ensinar. morrer. É quando quer desistir. É igual... A gente tem que ensinar a passar pelos desafios. Né? E aí, Onara? Adorei seu raciocínio. É verdade, mas aí eu também vejo a questão, né, do lado dos pais, porque é tudo muito corrido. É muito Essa difícil, vida né? muito agitada. E assim, a criança tá lá e pede. Eu sou mãe, eu sei. Não É mesmo, eu nem te sai. perguntei. Você é mãe também? Sou mãe, Aquela sou menina mãe. novinha, acabou Eu de não casar. sou mãe, não. Vai ser em breve, amiga. Vai trabalhar primeiro, depois você resolve esse negócio. Tô de boa, tô tranquila. Você é mãe de homem. Qual que é a idade da sua? Valentina tem 12 anos. Ah, então ótimo. A minha tem... Adolescente. A fase da adolescência é... Na fase da adolescência. É a segunda adolescência, né? Vamos dizer assim, pela psicologia, que a primeira adolescência é a primeira fase de adolescência é nesses 3, 4 anos, que é meio uma rebeldia mais infantil. Uhum. Agora tem essa outra adolescência aí, né? Que parece que cai o mundo da família e aí aquela coisa muito enaltecida no mundo do amigo. Ai, a minha vida pelo meu amigo, né? Meu melhor amigo. E quando essa amizade acaba, o mundo acaba. Sim. Nossa. É uma coisa, E é a né? fase da separação também, da família pra um grupo, né? E essa fase Sim. Uhum. E eles têm essa Justamente. necessidade básica, né? Desse relacionamento com o mundo, né? É por isso que eu falo. Fortaleçam, né? O relacionamento de vocês desde a primeira infância até ali a pré-adolescência, porque vai chegar uma fase onde eles vão querer se relacionar com o mundo e eles vão se afastar mesmo, eles vão buscar novas experiências. E se você teve uma boa formação no caráter, se você preparou, quando chegar lá, né, vai ser mais fácil. Porque assim, eu já vi, Onara, eu tava lendo um livro, aquele cérebro, não sei se você já viu, O Cérebro do Adolescente. Eu falo muito desse livro, O Cérebro do Adolescente. Tem o cérebro da criança e o cérebro do adolescente. Sim. Nesse livro, a neurociência lá fala o seguinte, que as pessoas têm a mania de falar que a adolescência é uma fase da rebeldia, do aborrecente, né? Ah, meu filho é aborrecente. Eu até falo, não fica falando isso não, gente. Não lança essa palavra de maldição na vida dos filhos de vocês, não. Lança a palavra de bênção, sabe? Meu filho é uma bênção. Até ontem eu tava lendo um livro que falava sobre isso. E aí, eu vou compartilhar ele mais pra frente, nos próximos episódios, tá, gente? Na próxima temporada. E aí, ele fala assim, ó, que o adolescente... Quando ele teve uma base, nessa primeira infância, de 0 a 6 anos, quando o pai e a mãe, ou uma figura, sabe? Às vezes o casal é separado, teve uma figura que foi bem estabelecida, se ele teve foi um bom desenvolvimento, que claro que não vai ser perfeito, gente, nós erramos, até nós somos profissionais, nós não somos perfeitas, né? A gente vai evoluindo a cada dia. Mas se você conseguiu gerar um bem-estar, se você conseguiu um desenvolvimento saudável, quando ele chega na adolescência, tem uma tendência, o livro da neurociência fala, que tem uma tendência da adolescência não ser uma fase de rebeldia, ser uma adolescência tranquila. Muitos adolescentes passam também, eles têm a mudança de fase, têm os hormônios, mas lá no livro ele fala assim, não vem com esse negócio de rebeldia, porque é hormônio, porque a mãe de adolescente fica assim, é hormônio, é não sei o quê, ele quer pôr culpa em tudo. É porque eu acho que geralmente começou desde a infância. Então. Aí a bomba explode na adolescência. E criança, os adultos, eles têm a tendência a não respeitar muito criança. Quando chega na adolescência, que aí que você... Não, agora eu preciso respeitar meu filho, né? Ele já tem suas próprias decisões. Agora ele já é um adulto. E acha que, tipo assim, que o diálogo, ele vai se estabelecer, assim, do nada. Agora ele é adolescente, verdade. agora o diálogo, ele vai se estabelecer. Mas não, se você não começar desde a infância, quando chegar na adolescência, a bomba estoura. Não tem jeito. É diálogo, uma educação respeitosa. Sabe, muitos pais têm, hoje em dia, dificuldade de pedir desculpa pros filhos. Sim, Que acha que, nossa, tá perdendo a autoridade. Mas não.
E eu sei que essa geração, com a geração passada, fica chateado com isso. E assim, antes de jogar a bola aqui pra Ionara, deixa eu te falar, nós estamos falando de depressão, né? Depressão na infância, na adolescência, na fase adulta. Escuta só, o adulto que chegou lá nesse nível de depressão, dependendo do nível de afeto e compreensão que ele recebeu, ele consegue lidar com isso melhor e superar. Com certeza. Porque o afeto, gente, ele é um remédio para depressão. Enquanto você tá aí desesperado, buscando os profissionais, querendo dar uma medicação, porque hoje as crianças também são medicadas. Então, eu tenho ai, gente, fugiu aqui o nome da médica, é a psiquiatra. Eu tenho a psiquiatra parceira que eu até falo, não, calma, vamos intensificar a terapia 2 vezes na semana pra gente não ter que entrar com a medicação. Quem sabe a gente consegue uma evolução mais rápida, porque assim, não quero que a criança entre na medicação, mas se for por um período de tempo, tem casos que é necessário, né? Então, é delicado. Sim. E aí, o que acontece? Se você não quer chegar nesse nível, porque nós vivemos hoje uma sociedade do remédio. Dá o remédio, pra né? tudo. Tipo assim, a indústria a criança não aprende remédio pra TDAH, Ritalina. Então, tipo assim, tudo é remédio. Deixa eu te falar, o remédio, ele vai resolver por um tempo. Mas o melhor remédio é o diálogo, é o carinho, é o acolhimento. É igual as crianças hoje, sabe que elas falaram lá hoje no consultório? Ah, tia Grace, a gente conversando sobre depressão lá com eles, né? O que vocês entendem sobre depressão e tal? Aí eles falaram assim, ah, tia Grace, a pessoa com depressão, ela precisa de ajuda, ela precisa de um amigo. Eles falaram. Eles falaram da amizade, né? Que engraçado, o poder da amizade. Eu achei tão lindo. Porque a pessoa que ela tem depressão, em alguns casos, né? Ela tende a se isolar. Sim. Ficar sem amigo. E amigo é uma ótima rede de apoio, não tem jeito. Sim, Excelente. não é? Então, assim, pessoal, antes de jogar a bola aqui pra Ionara, pra ela complementar também, porque aqui é uma troca mesmo de experiência, nós estamos aqui pra ajudar vocês, pra deixar uma mensagem. Se a gente transformar uma pessoa, o Pod da Grace alcançou o resultado, tá? Eu até quero pedir vocês aproveitar, curte aí o vídeo, minha filha, curte aí! Me ajuda aí, uai! Ó, nós estamos com um vídeo aí no canal aí com mais de 4.000 visualizações. Gracinha tá ficando famosa, gente. Deixa eu te falar, tá gostando? Curte aqui, clica aí, não custa nada, vai, clica, deixa um comentário, me fala qual é a sua cidade, por que esse podcast, como que esse podcast tem te ajudado. Eu tô recebendo muitos recados das pessoas falando, Grace, eu assisti o vídeo tal, gostei demais, eu aprendi isso, foi bom pra mim, deu pra mim perceber isso e aquilo. A minha missão é essa, é ajudar vocês, tá? Então curte aí, comenta e compartilha, tá? Então é o seguinte, a depressão, a maior cura, eu acho, assim, hoje eu vendo, sabe, que a minha experiência é o carinho, é o amor. E é deixar a ignorância de lado, buscar conhecimento, largar de frescura, buscar um profissional. Igual assim, as mães... Eu tô até com uma aqui que eu quero compartilhar com vocês hoje. As mães, elas perguntam, às vezes, desesperadas. E, meu Deus, o que eu faço? Como que eu resolvo? Tem situações que vocês me perguntam aqui no Instagram, que eu teve uma mãe que eu falei assim, ó, você precisa de orientação profissional, ele pode piorar, tornar cada vez mais rebelde, se ela não conseguir chegar numa conexão. E essa rebeldia pode ser um problema emocional, pode desenvolver um transtorno, pode chegar a uma depressão. Eu não sei como é o relacionamento dele com o pai, não sei como que é o seu relacionamento de mãe com ele. Ninguém fica respondão do nada. A mãe falou que ele tá muito respondão, ele tá agressivo, ele tá reativo, ele tá muito respondão. Ninguém fica respondão do nada. Precisa investigar o contexto familiar para entender quais são os gatilhos que estão levando ele a agir dessa forma. Aí até falei da mentoria, que a gente vai começar a turma de mentoria na semana que vem. Então, ei, tá perdida, minha filha? Busca ajuda, vem entender o que é isso, como fazer. Então, assim, acho que o melhor remédio da depressão hoje é o acolhimento. Se você não tá conseguindo, pega a sua caixinha de criatividade. Eu não tô conseguindo resolver, vou procurar as meninas. Como é que é? As meninas encaminhou também, vai ter que entrar com a medicação, vai ter que ficar tanto tempo na terapia, porque aí nós não vamos fazer milagre também, não. Ah, Grace, resolve o problema do meu filho com 10 sessões. Vai não, minha querida. Não é miojo, né? O que você acha, Ionara? Não, miojo não. Me fala sobre isso, o processo. Como que é? É um processo, né? E como todo processo... Ele tem todo o começo, tem um meio que às vezes se estende um pouco mais, porque a análise é aquele momento em que você... Eu nem falo, tipo, que você vai se conhecer, mas seria um reconhecer. Porque igual quando eu falei antes, né? Desses
rótulos que a gente vai criando, né? Vai acreditando que quando os outros colocam na gente, a gente vai acreditando. A gente acredita que é assim, mas aí eu acho que é a hora que a análise entra. Para você se reconhecer e saber da sua verdade. Nossa. Não a sua verdade que é imposta pelo outro. Nossa. Que tem esse diferencial, né? Ai, leva Aí é na onde- cara aí. Onde a análise entra, onde ela faz esse papel e um papel muito bem feito. Sim. Porque é uma imersão, vamos dizer assim, com esses, né, reconhecimentos e essa criação de recursos para lidar com tudo isso. Uhum. Porque não é fácil, né? Igual quando você falou da questão da medicalização, que hoje em dia é muito usada, ainda mais quando criança, porque a criança, ela começa a dar uns sinais num comportamento diferente. Então, ela começa a ficar atípica. E o atípico assusta os pais. Ainda mais se é uma criança muito quietinha e começa a dar trabalho demais, isso assusta os pais, né? E aí entra com uma medicação. Mas é importante procurar um profissional que é profissional gabaritado para tudo isso. Que vê que, às vezes, a medicação é necessária, mas não é o primeiro recurso. Sim. Que você casando a medicação com a terapia vai ter um efeito muito bom. E quando se trata, né, de criança, até a Lavínia pode falar melhor, é a família toda, não é só a criança, né? A criança é um papel principal, mas tem todos esses co-dependentes e co-familiares que faz parte do processo. Sim, eu sempre falo para os pais, eu não quero pagantes aqui. Eu também. Eu sou Não desse quero, eu quero que você participe, não é só deixar a criança aqui e ir embora. Vai ter sessões que vai ter que ser com vocês, vai ter sessão que vai ter que ser a família toda. Toma, gente. Vai ter ter tá que ser- achando que o problema é o menino? Ah, minha filha, vai lá, vinha que vocês vão ver o que vai acontecer. Ela bate, mas ela bate Não, bonito, né? Com Ela vai com carinho, gente, carinho. Eu vamos sou ficar muito tranquilo. boazinha. Eu sempre falo pros pais, olha, eu não tô aqui no papel de julgar vocês, pais e mães perfeitos. Não Não existe. existe, Nunca vai existir. Então, eu não tô aqui no papel de julgar vocês. Tô aqui nesse papel de acolher e de, sabe, se der certo, se todo mundo cooperar, de transformar mesmo a família de vocês. Nossa, Porque é uma transformação muito bonita. Então, eu É. sempre falo isso. Ah, realmente, essa transformação é boa mesmo. Quando a gente vê. Você não fica feliz quando você vê seu paciente? Tipo, nossa, tá tudo bem agora, melhorou é isso. demais. E o seu paciente também falar pra você, tipo assim, Ionara, obrigada. Nossa, assim, na minha vida, eu vejo o quanto você me ajudou, o Sim. quanto eu hoje consigo me perceber. Eu vejo muito assim que família é projeto de Deus. Nossa, é lindo. Então, quando Deus me entregou esse ministério, que é cuidar da família das pessoas, eu vejo assim Minha que discípula, essa menina, gente! não adianta a vida tá maravilhosa, tá perfeita e a família tá destruída. Então, assim, uma coisa que eu sempre tento trazer pros pais é que, gente, voltem pra casa de vocês. Sim. Volta o olhar pra casa de vocês. Essa geração não tá tendo um olhar pra dentro. Não tá tendo olhar pra dentro, é só trabalho, só dinheiro. E os filhos? É só Como o é que ter, né? É fica? só o ter, não é o ser. Eu gosto Sim, do ser, sim. não do ter. O ter eu quero, é bom demais ter dinheiro e ter sucesso. Mas peraí, e o ser? Sim, não adianta você discipular multidões se a sua casa tá perdida. Aham. Não adianta. É igual assim, até assim, a gente falando sobre a depressão, por exemplo, onde é que essa depressão começa pra chegar no seu paciente, Onara, que é adulto? Ele é adulto, ele vai lá te procurar, ele tá enfrentando desafios, pode ser que já estejam em uma depressão ou não, né? Cada caso você vai analisar lá. Mas, por exemplo, aonde tudo isso começou lá atrás, na primeira infância, aonde talvez eu me sentia como um peso para os meus pais, não como algo que era uma bênção. Que é o que eu falei na live para as mães ontem. Eu falei, gente, seu filho é bênção ou maldição? Você é uma mãe que é feliz por ser mãe, porque tem mamães que passam por depressão pós-parto. A gente sabe que tem várias situações, cada mãe aí é um caso. Mas deixa eu te falar, vamos romper isso? Vamos vencer? Você só vai vencer quando você se olhar no espelho e falar, eu não quero viver desse jeito, eu quero ser alguém alegre, eu quero ser alguém feliz. Eu enfrento desafios e tenho maturidade para lidar com eles, né? Eu, Grace, hoje, eu sempre falo para vocês, tenho 39 anos, já enfrentei muitos desafios, eu tive que aprender o quê? Que a vida é maturidade, que a vida é inteligência emocional. Ou eu aprendo a lidar quando o meu mundo tá tudo bem, quando o meu mundo vai mal, ou então como é que eu vou viver? Porque a vida o tempo todo tá colocando a gente no meio do, né? Sim. Tomar decisões são pessoas maduras, são pessoas que conseguem pensar. Hoje eu falei sobre maturidade com as crianças de, acho que 11 anos, né? Aí eu falei pra ela, olha,
Talvez naquele momento você agiu como uma idade. Por exemplo, a tia Grace tem 39. Talvez eu agir com a mentalidade de 25. E aí isso acontece, então é desenvolver a maturidade. Então, peraí. Lá, essa depressão que chegou lá na fase adulta, que vai lá pra Ionara, que às vezes já tá na infância, que tá lá na Lavínia, tá lá comigo. Ei, tem alguma coisa que tá despertando isso, né? Ou talvez também a gente não pode esquecer de falar da genética. Tem pessoas que já nascem, né, com essa questão de ser melancólica. Sim, tem a predisposição, mas se a pessoa se cuidar, pode ser que ela consiga se livrar dessa predisposição. Sim, até porque é mínima. Né? Se você for olhar, é mínima essa questão da genética. A porcentagem dela é bem pouca, bem pouca. Você falando o ambiente influencia muito, né? Você falando dessa maturidade, me veio assim uma questão muito, pode dizer assim, um pouco polêmica também. Você falando, não tem maturidade. Eu adoro polêmica, então você tá no lugar certo. Não tem maturidade. Você daria um carro pra Annalise? Ai, não, ela não sabe nem dirigir. Ela não sabe dirigir. Por que que os pais deixam uma arma tão perigosa, que é o celular, na mão de crianças? Vixe. Porque lá na caixa tá escrito assim, ó, para maiores de 18 anos. Eu já assisti uma palestra lá em Belo Horizonte sobre isso. Sim. Se você dá o celular, lá na caixa tá falando que é 18 anos, você tá dando problema no seu. Depois você arca com as consequências. A criança tem maturidade pra ter um celular? Eu vejo assim, as crianças às vezes até com um celular, assim, de última geração. Sim. E esquece nos lugares, assim. Não tem maturidade pra ter o celular. E as redes sociais, infelizmente, é muito perigoso. Essa questão aí, TikTok. Nossa, então assim… O mundo vai de mal a pior, né? Vai de mal a pior. Então, nós, como profissionais, como os pais, a gente tem que alertar. Não, e eu vou até… mais além, né, nessa questão do celular. Peraí, acho que foi ontem, eu tava lendo um livro, sei lá o que eu tava… É tanta coisa que a Grace é meio curiosa, sabe, gente? A bichinha é fogo. É o seguinte, peraí, além de ser perigoso, quando eu tô aqui, ó, o que tá acontecendo com os meninos hoje? Eu tô muito aqui… Tá relacionado com a depressão. Gera irritabilidade, problema de obesidade. Quais são os fatores hoje? Não é tema do nosso podcast, mas o celular. Como que ele pode desenvolver a depressão? Mas tá interligado, porque… Igual você falou, obesidade. As crianças não saem mais pra brincar num parque. Então… Tá tudo ligado. E aí, sabe o que eu… Vou até deixar uma dica pra vocês, mamães. É o seguinte, eu vejo algumas mães com desafio assim… Grace, meu filho… Eu vou na igreja no domingo, meu filho não quer ir, tá empirraçando, nananana. Grace, a criança… Porque tem aquela criança que já é mais pra frente, gosta de sair, gosta de movimento. Tem aquela criança que já gosta mais de ficar… Cada pessoa vai desenvolvendo o seu perfil ali, né? Sua personalidade, o seu jeito. Tem uns que são, né, gostam mais de falar, outros são mais, né, calados e tudo. Mas espera aí. Dentro hoje dos estudos, mostra que se a gente despertar esses comportamentos e desenvolver, isso vai gerando, sim, vibração, energia, coisas boas. Então, peraí. O menino não quer ir. Você vai desistir, Ionara? Por exemplo, eu já falei pra minha filha que ir pra igreja não tem negociação. Tem que ir, pronto, acabou. É um valor, um princípio da família, tem que ir. Né? Isso na minha casa. Na sua casa, você faz do jeito que você quiser ir. Mas, tipo, não tem como negociar. Essa mãe… Aí, é até uma paciente minha… Ela falou assim, Grace, eu chego lá na missa já… tipo assim, já estressada de tanto que foi difícil levar ele. Eu falo, não desiste. Continua, filho, não tem jeito. No domingo nós vamos novamente. Pode ser de manhã, pode ser à tarde. Pode ser que esse domingo a gente falte, porque nós vamos no clube. Pode ser que… Vai conversando. Mas vai tendo essa empatia de acolher e ter resiliência… para esperar o processo dessa criança entender que não tem jeito, vai ter que ir. Só que os pais fazem hoje? Não quer ir, não vai, deixa pra lá, eu não dou conta. Não, eu vou ligar lá pra Grace que ela tem que resolver. Gente, eu não vou resolver seu problema, eu tô com seu filho 50 minutos, você fica com ele todo dia, eu vou te ajudar. Quem vai ser inteligente é você, quando eu te ensinar algumas técnicas, você vai aplicar. O que vocês acham? Né, desistir? Sim. Sim, não, eu acho que desistir, né? Nunca. É igual você falou, tem coisas que são inegociáveis. É igual você citou, né, na sua casa, o exemplo da igreja. Lá em casa é uma coisa como estudar, ter disciplina para estudar e ter, sabe, o horário para isso. E ela tem que me entregar notas boas, porque é a obrigação, nem obrigação, sabe? Eu falo que é responsabilidade. Porque aí quando sai dessa coisa também de ser obrigação e de ser responsabilidade, você implica a criança no meio. Sim. Ela não tá sendo obrigada, mas é a responsabilidade dela. E a responsabilidade
dela vai ser uma escolha. Toda escolha tem uma consequência. Eu falo muito isso pra ela. Top. Você vai ter uma consequência. A consequência pode ser positiva ou pode ser não tão positiva assim. Só que a escolha é sua. E você vai arcar com os dois. Aham. Porque você foi responsável para poder fazer a sua escolha. Nossa. Então é isso. E o tem exemplo, coisa que ele não se arrasta negocia. também, né? É. O exemplo arrasta. Se você gosta de estudar, sua Nossa. filha com certeza vai ter essa apreciação. A Grace, Sim. por exemplo, em relação à igreja, Aham. você, tipo assim, Nossa. exerce, né? Desde a minha infância, eu sempre fui assim. Sim. Minha mãe e meus pais, minha mãe era muito católica e eu era da igreja católica há muitos anos, eu participava do coral, sempre fui envolvida, né? Assim, na igreja. Minha mãe sempre teve esses relacionamentos, sempre gostou disso. Então eu falo assim, que hoje, se eu sou temente a Deus, é porque eu assisti na minha casa, eu tenho pais que acreditam em Deus também. A minha mãe, ela é mais nesse lado, ela tem mais esse temor, né? Ela tem mais essa questão. Então eu aprendi isso na minha casa. E isso pra mim é algo muito real. Então, aí depois de muitos anos, mais velha, eu fui pra igreja evangélica. Hoje eu, né, tenho a minha religião, mas hoje também eu não fico falando de religião, eu falo que é o seguinte: ei, como que é a sua vida com Deus? Você tem esse momento com ele? Você acredita, você confia, né? Cada um tem suas crenças, seus valores e tudo. Mas eu acredito plenamente que ele é um Deus poderoso, que ele é um Deus que cuida de nós. E outra, o que acontece quando eu tenho essa conexão com Deus? O meu equilíbrio emocional, ele vem também para o eixo, porque a espiritualidade está muito ligada. Então, por exemplo, aconteceu uma situação muito ruim comigo. Eu tenho que tomar uma decisão. São situações que às vezes você não esperava e, puf, seu mundo cai. Ei, deixa eu te falar, quando você sabe parar para ouvir um louvor, para refletir, para buscar uma resposta dentro de você, para pensar como que você vai fazer da melhor forma, que não vai te prejudicar, que não vai prejudicar o outro, que, sei lá, que a vida vai seguir o caminho. Ei, deixa eu te falar, Deus, ele vai te ajudar no caminho, né? Então é isso. Esses são os recursos que cada um cria, né? É os recursos que você consegue fazer alguma coisa. Mas, por exemplo, se for um lar diferente, né? Um lar, vamos dizer, um lar não cristão. E aí? E aí Nó. acontece alguma coisa, qual que é o recurso Que que ele talvez que ele pode ter? Ele pode beber, pode usar Aham, droga, é o recurso que ele tem. É nossa, como ele gostei. vai dar conta de aliviar aquela dor. Por isso que há alguns usam recursos para Aham. se cortar, alguns adolescentes se cortam. É como ele consegue lidar com aquilo, né, naquele momento, né? Então, Uhum, alguns usam a religião. uhum. Outros, né, se não tem a religião, vai usar alguma coisa. Mas tem alguma coisa aí, sempre Tem vai que ter alguma ter. coisa que vai usar. Mas o que é isso, né? Que recurso que você tem pra Mas a poder gente lidar com recomenda- Eu aquilo? tô gostando, eu quero que você continue esse negócio Mas aí. a gente recomenda que o recurso que você faça terapia, né, gente? É, meu Não, vai isso é desenvolvido em análise. Não vai porque, disputar em né, outros Vamos lugares, falar da não, terapia. gente. O que a terapia pode fazer? Como que você falou pra mim? Fazer pergunta. Ô, pergunta Grace. Não, mas vamos lá. Como que a terapia... Não, eu quero que você continue essa parte. Nós vamos continuar aqui na terapia. Sim. Bora. A terapia, né? Como que ela pode ajudar? Bom, vamos lá, né, pra infância, né? Esse é o que eu sei falar. A terapia com Aí a Nara criança... fala do adulto e você fala da criança. A terapia com a criança é extremamente importante, porque através dela, Aham. a criança possibilita ressignificar algumas dores. Porque, por exemplo, como que a gente consegue descobrir uma depressão na criança? Eu falo que um ótimo recurso é através do desenho. A criança com depressão, ela vai trazer um desenho escuro. Às vezes ela vai olhar pra você e falar assim, não sei fazer não, tudo que eu faço é feio. Nossa, eu recebo muita criança que acontece. Não quero fazer não. E aí, quando chega esse desenho pra mim, é um desenho geralmente apagado, não é muito colorido. Então, eu já falo assim, olha, a criança que não tá com um desenho muito colorido, a gente já pode ligar um alerta, né? Não tem detalhes, não tem Sim. riqueza de detalhes. E a autoestima dela é baixa, que ela não Você sabe vê que ela nem fazer, colora. que é feio. Pronto, tá aqui, risca, Sim, apaga. apaga demais porque é insegura. Aham. Então, essa é totalmente rico, gente, a terapia com criança. E também a gente trabalha com os pais, né? Às vezes a gente até manda os pais pra terapia também. Fala, olha, Mas Não, se você não vier, se você não for, não sei se esse processo aqui vai dar certo, não. Aham, porque não adianta. Porque o que eu falo? Eu falo, deixa eu te falar. Você traz seu filho, eu faço 20 sessões com ele aqui. Eu te chamando, tô te chamando. Eu lembro que teve uma família que eu te falava, vou atender vocês mais não. Eu falei, não vou, eu chamo, vocês estão ocupados, você nunca pode, sempre a culpa é da menina, vocês não querem. Se o seu coração não estiver aberto, não adianta, eu posso trabalhar 30 sessões com a sua filha, ela vai melhorar, aí depois ela vai voltar atrás naqueles comportamentos, você ainda vai falar, você tá vendo? Gastei um dinheirão lá com a Grace, levei pra Grace e tá do mesmo jeito. Aí vai colocar a culpa em mim, entendeu? Sim. Tipo assim, o problema é da terapeuta, né? Não vê que o problema é a pessoa que não tá. Porque assim, é igual essa semana, não sei porquê, eu falei muito disso,
tudo que você coloca energia... Por exemplo, eu lembro que quando eu trabalhava com óleos essenciais no consultório, sempre tinha muita gente querendo. Até hoje eu tenho óleo lá no consultório. Eu não tava sem tempo, não tive tempo mais para aquilo, muito focada no consultório, nas gravações, na minha vida hoje em dia é uma correria. E aí eu falei, eu parei de falar daquilo. Ninguém me procura mais para comprar óleo, porque eu tirei minha energia daquilo. Então, por exemplo, tudo que você coloca energia, vai. Então, se você coloca energia que você vai ajudar seu filho, que você vai entrar no processo terapêutico, que você vai procurar o terapeuta, que você vai buscar essa ajuda... Vai mudar alguma coisa. E eu já cheguei a encerrar o processo terapêutico com a criança, porque eu falei, eu preciso que você procure, porque vai ser uma via de mão dupla, né? Sim. E realmente eu tive que encerrar, porque não estava dando resultado. E geralmente, tipo assim, a terapia ela só vai dar resultado se for essa via de mão dupla. Tem que ser o terapeuta, a criança e a família. Perfeito. Então, tudo vai depender. A gente não faz milagre. Não faz. Verdade. A gente ajuda, né? A gente ajuda e tudo. E Ionara, aí? Eu acho que eu até lembrei de quando a gente estava falando sobre a questão da tecnologia, porque aí, no caso, quando a família não implica, que você está atendendo, e a família não implica, a culpa, vamos dizer assim, de não ter dado certo, recai sobre você, né? O profissional. Eu acho que é ir pela via mais fácil, às vezes, né? De culpar o outro. É igual como o celular. Você dá o celular porque é mais fácil naquele momento você acalmar a criança e ela não vai chorar ali. Mas e o que vai vir depois, né? Que consequência que vai ser aquilo? Sim. Até como a medicação. Eu acho que tudo é meio que interligado. Até na medicação, porque às vezes a criança tá dando muito trabalho e aí já entra com uma medicação em que ela fica totalmente apática, mas é porque ela tá apática ali, ela não consegue esboçar nenhum sentimento. Mas a medicação deu uma paralisada para ela. E aí, para os pais, tá tudo bem, porque aí não dá trabalho. É como o celular, que não dá trabalho. Então, dá o celular, medicação, vai acalmar. Dá a medicação. Ah, então leva para a terapia, leva para fazer análise, porque aí o outro vai resolver. O problema o remédio vai resolver, a terapeuta vai resolver, o celular vai resolver. Nossa. Mas é como enfiar, né, a sujeira para debaixo do tapete. Uma hora esse trem vai explodir. E aí? Aí acontece com o adulto. Chega o adulto no meu consultório. E aí, o adulto? Todo, desculpa a palavra, mas lascado, né? Todo lascado. Você já chegou no consultório todo lascado, você tá tudo vendo, né? capenga. Meu Deus, mas conta aí. E aí, chega lá todo... Aí chega lá desse jeito, igual… eu não sei se eu comentei. Às vezes já desenvolveu transtornos, aí você vai perceber, né? A bipolaridade, transtorno de personalidade, tem demais. Sim, tem Adultos muita narcisistas coisa. que chega colocando a culpa no mundo inteiro, mas talvez o problema é ele. Mas é justamente isso, né? Porque o problema nunca é tipo, eu não sou o problema é ele que não faz nada direito, ele não muda. Mas aí você pega e ainda fala assim, aí se ele pegar e fizer e ficar bom, aí vai dar tudo certo, porque nós vamos conviver em paz. Tipo, se ele mudar, mas eu não, eu tô aqui e tal. E é da família também, né? Quando vai com uma criança. A criança vai mudar e aí vamos viver lindamente. Sim. Mas não é a historinha, né, de contos de fadas, não é assim. Né? Tem uma frase que eu gosto muito, né? Aquilo que muito vale, muito custa. Então, você tem que pagar um preço para fazer com que o seu filho melhore. E isso vai… Não sei, vai custar o quê? Vai custar dinheiro? O valor, né? Vai custar o seu tempo? Por isso que hoje o Daniel Goleman, que eu falo muito, o pessoal que me acompanha já está acostumado, que né? Eu falo, gente, ele trouxe a teoria, né, da inteligência emocional, e ele não traz a teoria assim como algo que é questão de um processo terapêutico. Ele traz a teoria como uma prevenção. Então, por exemplo, se eu consigo entender um pouco mais sobre a inteligência emocional, se eu consigo desenvolver a minha inteligência emocional, eu mesmo, Grace, vejo hoje o quanto eu sou uma pessoa melhor com o conhecimento que eu tenho. Os recursos que você conseguiu adquirir. Gente, perfeito. A gente tava conversando aqui antes da gravação, no camarim, né? Aí a Ionara tinha falado… A gente tava falando sobre a depressão, batendo um papo aqui antes de começar. E ela falou dos recursos. Eu achei tão interessante os recursos, né? Quais são os recursos? Hoje eu, Grace, né? Tenho resiliência, tenho maturidade, consigo conversar, consigo me colocar no seu lugar para entender também você, a sua dor, consigo resolver um conflito. Gente, eu adoro resolver problema. Fala pra você, todo dia eu 24 problemas para me resolver. Fala, meu Deus do céu, eu adoro conversar com os meninos e os meninos me contar os problemas. Porque, tipo assim, porque acontece? Teve uma criança que falou que foi conversar com a diretora, até hoje lá, foi conversar com a diretora e a diretora falou assim:
Não, agora eu não vou resolver isso, sei lá o que ele falou, que a diretora, tipo assim, o adulto não teve, assim, não posso resolver isso aí, não largou pra lá. Quando uma criança, pode ser em qualquer lugar, que ela passa por um problema, que tá próximo de mim, que ela me pede ajuda, ou que a mãe ou alguém me pede ajuda que eu posso ajudar, ou que eu estou percebendo e eu entro, puxando uma conversa e ajudando. Gente, eu adoro resolver problema de criança. Sabe por quê? Porque eu resolvo de uma forma mais fácil. Por exemplo, tinha uma menina uma vez no corredor, acho que eu nunca contei essa história no podcast, e essa menina berrava, eu trabalhei muitos anos em escola, mais de 10 anos em escola. E essa menina tinha na média de uns 8 anos, 9 anos, e ela tava ali desse jeito lá chorando. Aí eu peguei e virei. Eu olhei aquilo e na época eu já tava. Não, na época eu nem era neuropsicopedagoga. Eu já tava. Já tinha feito Master Coach, já tinha ido pra São Paulo, já tinha entrado nesse universo da inteligência emocional. E eu realmente tive um caso de amor. Falei, cara, isso aqui é poderoso, meu Deus do céu. E aí eu já tava nesse negócio. E eu vi aquilo, eu já tinha feito um curso também sobre as emoções pra criança. Aí eu peguei, olhei pra aquela menina, falei, gente, ela tá chorando, tá doente, tá acontecendo alguma coisa. Eu abaixei e falei assim, meu amor, o que foi? Respira. A tia Grace vai te ajudar, calma, respira. Aí eu passei a mão nela, aí ela já acalmou. Aí veio a professora dela, passou assim por mim igual uma general e falou assim, isso aí não é nada não, isso aí é só frescura. Eu sabia que não era frescura. Tinha alguma coisa que tava doendo, que aquela menina tava chorando daquele jeito. Ninguém chora assim por nada. É igual o menino, ele não começou a ficar respondendo do nada. Por que quando um adulto tá chorando, ninguém fala que é frescura? Ou então vai lá e bate no adulto, né? Né? Só com a criança. Só com a criança. Aí sabe o que eu fiz? Eu falei, nossa, eu não posso entrar no meio do trabalho da minha colega, porque é a sala de aula dela, né? Naquela hora eu tive essa maturidade, falei, vai que ela não gosta. E eu fui pra sala dos professores, falei, meu Deus, essa menina não tá bem, não é frescura. E realmente, depois essa menina, a mãe me descobriu, essa menina foi parar no meu consultório, foi tão poderoso, trabalhei a autoestima dela, eu fui descobrir a menina, vivia levando bilhete na escola, todo mundo só oprimia ela, todo mundo só reclamava, todo dia quando a mãe ia pegar ela na escola, a professora tava falando assim, hoje ela fez isso, fez aquilo, andou na sala, jogou borracha, não sei quem, fez aquilo. A menina só escutava palavra de derrota, ela só era desencorajada. É uma menina que tava com depressão e que no futuro vai ter um quadro de alguma coisa na fase adulta, que vai impedir ela, alguma área da vida dela pode ficar bloqueada. Então, peraí, não é frescura, gente, né? Então, peraí, qual é o cuidado que eu vou dar, né? Como que eu vou acolher? Acho que o mais importante, meninas, é o quê? Acolhimento. É, o amor, gente. E criança, eles são, né, tão amorosos, eles são tão acolhedores, eles conseguem criar um vínculo, assim, tão especial, né? Eu tô falando isso pela experiência que eu tive com crianças na faculdade. Pois é. Essa aqui tem um pezinho também, acho que ela tá querendo atender criança e adolescente também. E aí? Não, adolescente, eu atendo, assim, né? Mas criança, mas não. Mas conta dessa experiência sua da faculdade, assim, da infância. Porque é bom as mamães… Sim, aí, assim, eles querem, eu acho que é só amor, sabe? Só atenção. E às vezes, quando isso falha, Nossa. e aí ele vê que quando de repente ele começa a dar trabalho, é a hora que ele reúne a família, que ele chama a atenção e que ele tem todo mundo ali, é o jeito que ele vai fazer para conseguir isso. Ele só vai, né, dar trabalho, porque no trabalho ele tem atenção, ele tem um olhar dos pais, dos responsáveis. Eu costumo trocar chamar a atenção por querer conexão, né? Porque… Que top! Às vezes só tá querendo uma conexão, um olhar pra ele, voltar pra ele. Aí o que eu vou fazer? Vou dar o trabalho. Mas na disciplina positiva, acho que eu já falei em outros episódios, é o seguinte: quanto mais você reforça o comportamento negativo, mais a criança vai entender que ela tem que fazer aquele comportamento. Quanto mais você reforça o positivo, mais motivada ela fica. Aí entra depois, é outra gravação, gente, vou gravar um só sobre automotivação. Então, por exemplo, se a minha filha deixa a toalha, eu falei isso acho que num episódio aí, se a minha filha deixa a toalha todo dia molhada em cima da cama, e todo dia eu falo pra ela, tá vendo? Você tá desorganizada, você é preguiçosa e a toalha tá de novo lá em cima da cama, você não vai guardar a toalha? Todo dia eu reforço aquele comportamento. Aí ela tem uma tendência a entender que eu amo ela quando ela faz aquele tipo de comportamento, o inconsciente. Então ela vai agindo assim. Agora se eu falar, por exemplo, por que 5 dias ela não guardou a toalha e eu corrigi, e um dia ela guardou e eu não elogiei? A gente tem uma tendência, por conta da nossa criação, de focar mais no que a criança não fez. Então, por exemplo, o que eu faço?
é o oposto. Como profissional, eu foco no que ela fez de bom. Então, se ela guardou um dia, naquele um dia eu não perco a oportunidade de elogiar. Filha, vi que você guardou a toalha, parabéns, isso mesmo, a mamãe tá muito feliz com você. Parabéns, você guardou a toalha, você ajudou a mamãe hoje, né? A nossa casa, nós somos um time, nós somos uma equipe. O adulto fracassa na educação das crianças por falta de humildade, de conhecimento, de sabedoria, porque educar não é só inteligência não, meu querido, tem coisa que é sabedoria, vem do trono aqui, ó, é tipo, seja um imitador de Cristo, né? Como que Jesus tratava os discípulos, como que Jesus tratava a multidão. Jesus é o maior psicólogo, é só você olhar. Pega as parábolas. Eu sempre falo isso, meu Deus. Os maiores filósofos, eles ensinavam nas praças através de reflexão. Os maiores profissionais hoje, nós aqui, terapeutas, eles geralmente, o que eles vão fazer? Gerar uma reflexão naquele coração. Porque quando a pessoa chega com comportamento, a gente olha e fala, gente, ela precisa entender isso, ela vai precisar enxergar. Como eu vou mostrar esse caminho para ela? Que ferramenta você vai usar? Né? Você que é psicanalista, o que você vai... Eu quero deitar lá também, é divã? No divã. Eu nunca deitei no divã. Marca uma pra mim, Onara, eu tô precisando. Olha isso aqui. É rede nacional, isso, tá vendo? Produção, Olha o que ela tá falando. Me ajuda aí, amiga. Eu vou deitar lá e falar assim, amiga, deixa eu contar meus pé-helps hoje pra você. Me ajuda aí. Como é que é essa parte? Porque, assim, eu não tenho... Ela é psicanalista, eu não sou. Como é que é essa parte? Eu já fiz terapia, mas a análise... já fiz análise também, é muito bom, gente. Mas deitar no divã, nunca deitei, não. Eu até quero. O ano que vem, uma meta vai ser eu aprofundar mais na psicanálise. Eu gosto muito da neurociência, né? É um casamento. Se unir as duas coisas, minha filha, é o casamento perfeito. E como é que é esse negócio lá, de deitar lá e ficar lá? Olha, é engraçado, Será que eu sou doida se eu deitar lá e começar a ficar falando? O que você vai falar, Yonara? Não é nem por aí, pro doido. Porque se a gente for falar assim, até de doido, né? O doido nem deita, nem chega a deitar no divã. Não chega, o narcisista não vai pra terapia. Da questão do olhar. Quem precisa não vai, né, gente? Oh, meu Deus. Justamente. Aí o doido já não ele não dá conta da angústia. Também. Que ele fica sem ter esse contato do olhar com o outro, né? Então, o divã, eu acho muito interessante. E, né, é o que é o conhecido da psicanálise, mas na questão para você se escutar melhor. Porque, no caso, às vezes tá lá com o paciente, nesse frente a frente, o meu olhar ou algum movimento que eu faça pode gerar no paciente algum tipo de... mas ela tá me olhando assim? Será que tá me julgando? E aí isso pode atrapalhar o processo. Né? Pode atrapalhar, vamos dizer assim, ele a falar o que ele quiser. Porque a psicanálise é a associação livre, né? Fale o que vê a sua mente. Então ela deita, fecha o olho ali. Então, se tá no divã, já a cura pela fala, né? Então, tudo que você fala é curativo. Isso, né? Vou marcar minha sessão. Não é que não vai existir, né? Você vai pro divã e aí vai, vamos dizer assim, a resistência vai acabar. Não, não é isso. Lá, né? Você tá não vai acabar, mas vai minimizar. E aí você se escuta melhor. Porque você tá ali como se você estivesse conversando sozinho, porque no caso eu tô atrás. Né? Não tem esse contato visual. Então é como se você estivesse conversando sozinho. E aí você começa a falar, vai indo. Que legal. Mas se for um bom profissional, tem acolhimento. É como se fosse um negócio profundo, que vai lá buscando, você vai ouvindo aquilo ali. Eu gosto, tem um negocinho super legal, uma montagem que é bem interessante, que eu acho que define bem o que é a análise. Começa, tipo, numa janelinha, e na janelinha vai vindo mais pra frente, dando um zoom, vê a montanha. Da montanha dá o zoom, vê o outro lá de trás, que dá um zoom, vê a casinha. E aí vê uma estrada. É essa coisa de... Você vai redescobrindo, né? Você vai aproximando o olhar pra realmente o que interessa e vai se redescobrindo. Mas não é romântico. Eu sou apaixonada. Não, eu sou apaixonada. Dói. Porque a análise funciona. Dói. Vixe, dói. Eu só falo assim, que eu consigo alguma coisa com os meus pacientes, porque a análise funciona pra mim. Então, eu tô lá, né? Não só na teoria, funciona pra mim a análise. Eu tenho total resultado com a análise, né? Flui na minha vida. Então, eu consigo fazer com que flua na vida dos meus pacientes também. Porque faz sentido, né? É algo que faz sentido pra mim. Não tô ali falando, né? Coisas que, tipo, aquela coisa, né? Estou falando, mas não vou dar o exemplo. É por isso que o psicólogo também faz terapia, gente.
Todo psicólogo A faz gente tá falando terapia. sobre isso hoje. Nós ajudamos o povo tudo. Escuta todo mundo. Peraí, eu que quero parar agora pra me poder Não, falar, né? essencial. A minha Sim. quinta-feira ali, ó, todo Porque dia. senão você transfere. Claro. Que massa! Imagina, senão eu piro com filho, meus pais, paciente, Problema. vida social. A gente vai ficando mais sério. Meu Deus, misericórdia. Help, gente, aqui, né? E essa questão da associação livre que ela falou, Ah, eu também trago para as crianças, mas como que elas fazem isso? É brincando. sim, aham. É através do brincar que a gente faz Ah, a é a questão da brincadeira associação pura, né? livre. Aham. Ai, gente, eu amo tanto a criança, igual ela também estava falando. Eu pensei na criança, como que eu faço isso que ela tá falando? Nessa parte do olhar, as crianças. Sabe o que eu faço? É porque, igual o meu, não é no divã com a criança, ela tá sentadinha ali, a gente tem as brincadeiras, toda atividade, toda ferramenta de inteligência emocional tem um objetivo. Aí, por exemplo, quando eu tô com a criança sozinha ali, né, igual hoje era oficina, são várias crianças juntas, mas quando eu tô com ela sozinha, às vezes eu vejo a criança quando ela desvia o olhar, eu percebo a insegurança, coisinhas que ela vai trazendo através das atividades, as coisas vão surgindo, né? Sim. E aí eu pego e falo assim, por exemplo, quando ela às vezes ela vai falar uma coisa, ela, não, deixa pra lá, não sei o que, não sei o que. Não, aí eu falo, não fala o que você ia falar. Aí eu falo, deixa eu te falar, sabia que a tia Grace também tem problema? Sabia que eu também já errei, também já xinguei, também já briguei com a minha mãe, também já briguei com a amiga, também já maltratei alguém, já errei, já me culpei. Eu também tenho problemas, eu não sou perfeita. Gente, parece que uma muralha cai entre a gente. Então, peraí, teve uma criança que falou pra mim, eu sempre conto essa história. Ele falou assim, nossa, graças a Deus eu achei um adulto honesto nesse mundo. Olha só. Porque os adultos, o que eles fazem? Por medo de perder a autoridade, eles acabam o tempo todo, né? Na cobrança, na exigência, ali na crítica, meu filho tem que dar certo, não pode errar. Ó, o que as pessoas vão pensar de você? Como que essa boca fechada, menino? Porque você tá mal educado. Ei, deixa eu te falar, você esqueceu que você é ser humano? Isso é de uma inferioridade tamanha, né? Achar que é superior à criança, eu vou lá, eu diminuo a criança pra ver se eu me sinto melhor um pouquinho. E aí eu falo, sabe o quê? Maldoso. Sabe o que eu falo? Os adultos querem crianças empáticas. Eles querem que as crianças levem lá pra inteligência emocional. Querem que meu filho precisa aprender com a Grace 5 passos de inteligência emocional, ele tem que saber fazer isso. Aí, peraí. Você não tem essas habilidades na sua casa? Como que seu filho vai ter? Você não é empático. Quando seu filho erra, você briga com ele. Você não ajuda ele. Por exemplo, se a minha filha não guardou a toalha. Filha, hoje a mamãe tá guardando a toalha pra você, tá bom? Mamãe já colocou no lugar dela e fala assim, ô, preguiçosa! Vai guardar essa toalha, você é muito desorganizada. Depressão começa com isso, gente. Sabe por quê? Vou matar uma charada aqui. O que eu falo pra criança? Por que muitos adultos hoje estão com depressão? É um diálogo interno, uma voz lá dentro, que ela é tão ruim, que ela é tão ruim, porque quando eu, Grace, erro, às vezes eu tô no carro dirigindo, eu começo, ai, Grace, tá vendo? Foi você, não sei o que, aquela minha voz fala. Aí, de repente, eu fortaleci as minhas emoções, a minha voz já começa, não, que eu sei o que, Grace, você errou, mas você tem direito de errar. Vamos, minha filha, bora pra frente, como que você vai resolver o problema amanhã, depois da manhã, não sei o que, não sei o que. Eu tenho uma voz fortalecida, que essa voz, ela me encoraja. Agora, se lá na infância, Lavínia, é crítica, briga, julgamento, tananã, 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 como é que o diálogo interno fica? Sim. E essa Como é que questão que você falou, assim, o conflito dos pais, eles perpassa muito pela criança. Nossa, os pais tá meio tudo um conflito ali, ui. Sim, e isso pode gerar uma depressão também, porque a criança tá o tempo todo observando, né? E esse ambiente familiar é uma coisa, assim, que a gente observa demais, demais, demais nas crianças. Como neuropsicopedagoga, a gente tem 3 ambientes que a gente observa. Quando chega com os problemas, aí que é a avaliação neuropsicopedagógica. Aí o que eu faço? Tem 3 ambientes para mamães que são curiosas, que ficam perguntando, Grace, qual é o profissional que eu mando meu filho? Para onde que eu vou? O que eu faço? Eu vou avaliar o contexto escolar. A escola é a segunda casa da criança. Sim. Contexto familiar e a criança como indivíduo, como alguém, como um ser, essa criança. Aí eu vou lá no contexto, às vezes o problema é só no contexto escolar, o vínculo da criança não tá legal com aquele professor, talvez ela mudou de escola muitas vezes, talvez o material que a metodologia que a escola usa, de acordo com a cognição dessa criança, não tá sendo bacana, talvez tenha algum caso que é difícil, gente, falar pra mãe, vai ter que mudar de escola, mas tem casos que é necessário. Então, como profissional, depois de toda a avaliação, eu vou fazer uma conclusão. Aí eu vou vou falar de tudo, vou falar do que eu observei no contexto familiar, o que eu observei na escola, então eu vou falar tudo. Aí, beleza. Daqui pra frente, o que nós vamos fazer? Entendeu? Então, o ambiente, né? Fundamental. Eu lembrei de uma paciente minha que hoje ela chegou, né, no consultório
Porque, tipo, pra ela, toda a conquista dela, ela tá, tipo, indo pro doutorado. E toda a conquista dela, pra ela, não é mais que obrigação. Pois é. Mas aí entra aquilo que você falou. Porque quando era, tipo, ela só tirava 10. Ela não, tipo, a mãe, que ela falava muito da mãe. Minha mãe nunca falou parabéns. Era tudo, os meus 10 era não ter feito mais que minha obrigação. Nossa. Eu fazia alguma coisa e, tipo, não tinha feito mais que minha obrigação. Eu ralava pra poder conseguir alguma coisa. E nunca era mais que minha obrigação. Hoje em dia, ela tem conquistas maravilhosas. Ela é uma bruta de uma profissional. Nossa. Só que pra ela, não é mais que obrigação dela, sabe? Então, aí falta Isso de é. missão, falta de propósito. Querer, talvez, as mulheres hoje, né? Tipo assim, buscando uma resposta lá dentro, né? Sim, e aí às Uma vezes a gente vai exigência. pra qualquer lugar, né? Entra num relacionamento em que ela pode aceitar tudo, porque não é mais que obrigação dela. Onde ela tem que fazer de tudo, porque é tudo obrigação. Não sabe se impor, não sabe. Não sabe se impor, aí começa, né? Começa na infância. Mas é aquela coisa, quando explode, tem que ter um porquê pra explodir. Por exemplo, explodiu, deu esse problema por causa da separação. Só que a separação foi a pontinha. E os outros trauminhas, vamos dizer assim, que já veio antes, né? Talvez a pessoa nunca fez terapia, ô Ionara, né? Claro, sim. Aí chega lá, estourou, aconteceu não sei o que, chega lá pra você e você fala, meu Deus, a pessoa tá, vamos supor, tá acontecendo tudo isso aí com 35 anos. Chegou lá pra você. Tem muita coisa por trás, né? Tem muita coisa. Tem, tipo, uma vida toda. E uma vida toda que talvez nem era a vida dela, mas a vida que ela acreditava que era. Porque é uma vida que foi imposta pra ela, E né? uma vida em função do outro Em também. função do outro. Nunca de em função agradar dela o mesma. outro, de fazer, Sim. né? Então, assim, gente, a depressão, ela é um mal do século, né? A depressão, o transtorno de ansiedade, né? A gente sabe que tá em alta tudo isso aí. Por quê? Por um mundo muito moderno, né? A gente tá partindo pro final aqui! Não! Vocês não estão querendo falar, uai! Vocês é só a Grace aqui, né? Gente, mas é porque ela fala muito, né? Vocês Não. viram? Vamos dar Eu uns cortes falo. nela. Graças a Deus. Você vai pra análise que você vai ver o que é um corte lacaniano. Você vai adorar. Você vai parar de falar assim rapidinho. Eita. Eu vou. Tá vendo, gente? Não, Já quando eu falo parar de falar rapidinho, é tipo na hora do corte. É porque aí é a hora que acaba, né? Aí você para de falar, mas vai pensar em casa. É aquela coisa que você, tipo, acaba a sua análise e você sai. Nó! O Gente, mundo mas. acabou. Ô, Ionara, mas é tanta sede, é tanta vontade de transformar, de gerar conhecimento, passa tão rápido. É tanta coisa que a gente tem pra falar. Daria pra gente fazer assim. Falar muita coisa. Você acha que eu não quero aprofundar na psicanálise? Falar, bora aí, fala mais pra esse povo aqui. Como que a psicanálise vai ajudar, então, na depressão? Como que a Lavina como psicóloga infantil? Porque aí já é outro podcast. Sim. Claro. Então, assim, o que a gente pode fazer? Porque tá acabando o pod da Grace, gente. O que a gente pode fazer pra ajudar? Tipo, por exemplo, como que nós, como profissionais, nós vamos deixar uma mensagem final? Eu até ia te fazer uma pergunta pra te encostar na parede também. Corte Cadê a lacaniano. parede? Aham. Ai, O que eu ia te falar? Até eu tava agora com isso aqui, pra gente partir pro final. Por que você escolheu essa linha de estudo? Por que você escolheu ir pra psicanálise? cara, eu não escolhi pra Não? psicanálise. Não, Eu também não. que me escolheu. Por que você escolheu ir pra terapia infantil? Nada, eu tava lá na faculdade, foi a que eu mais me identifiquei. Falei, é essa. É Por que eu aquela escolhi ir coisa. pra inteligência emocional? Pá! Por quê? É a nossa missão, gente. É o nosso propósito, né? Eu fui escolhida, na verdade, né? Fui fisgada pela psicanálise. Porque, assim, foi o meu primeiro contato foi com a psicanálise. Uhum. Depois fui conhecer outras abordagens. Nossa. Mas a psicanálise, tipo aquela amor à primeira vista, às vezes, tipo, cupido. E eu Aham. tinha uma professora que, muito boa mesmo. Gostou. Mas ela é aquela coisa assim, ou ela era amada demais, ou era odiada demais. Eu sei o que você tá falando. A galera, tipo, era meu malvado favorito. Ó, agora vai todo mundo saber. Meu malvado favorito. Meu malvado favorito. Vamos lavar roupa suja hoje no pod da Grace. No meu Só que eu estágio. amava, ela ama. No meu ainda, estágio, ela virou assim pra mim. topíssima. Então, legal isso aí, mas não é psicanálise. É. Pá. Ela era. Aí foi assim, aí eu. Ou ama ela demais ou odeia? Eu já tive uma professora assim na faculdade. Acabou que eu tive um caso de amor com ela. Até hoje ela gravou no pod. A gente hoje é amigona. Mas no início ela não acreditava muito em mim, não. Era uma aluna meio que eu tava nem aí, eu ficava meio lá no fundão. Depois, quando ela viu tirando notona boa, quando ela viu apaixonada pela pedagogia, ela falou: uai, essa menina mudou? Opa, o fundão Opa. também tem vez.
O Claro. povo julga, nem sabe, É, né? Ah, hoje eu tenho um caso de amor, né? Julgamento. Eu já fui pro Master Coach, eu já me apaixonei pela inteligência emocional quando eu fui pra São Paulo, no Master Coach. Eu dei uma louca em mim que eu tinha que ir, que eu tinha que fazer. Na época era muito caro fazer coach. Porque assim, se a gente unir a terapia infantil, a psicologia tradicional, com a psicologia positiva, com a psicanálise, com a neurociência, com o coach, com... Gente, dá um negócio muito bom, não dá? São formas de autoconhecimento, né? Pronto, falou. Autoconhecimento, e aí? Sim. O autoconhecimento hoje, gente, é a maior ferramenta que nós temos de Claro. transformação. Sabia? Sim. Então, assim, eu fui no coach, que eu me apaixonei. E tem que conhecer, porque você tem que saber o que você gosta, o que você não gosta. Aham. Até porque senão o outro faz as suas escolhas, né? Aí é aquela coisa da consequência. Já não fez a escolha, ainda tem que arcar com a consequência da escolha do outro. Ah, não. Tá pelo amor de lascado. Eu faço Não. as coisas por minha decisão, porque eu quero. Eu sou tão assim, depois eu vou lá pra psicanálise pra você me ajudar, tá? Eu sou tão assim, enjoada, que eu não gosto nem de amiga pra ir comprar roupa comigo, que eu já sei a roupa que eu quero, eu sou rápida, eu escolho. E às vezes eu saio com as minhas amigas, ai, não sei, o que você acha? Eu não tenho muita paciência. Na verdade, é um pouco até de intolerância. Só que eu sou muito empática. Eu não faço de maldade. Eu faço, tipo assim, não, já vou sair, já vou resolver tudo lá. Pronto, vou perder muito tempo com esse Agora eu negócio. vou te colocar na parede também. Vixe, É. pá, vai! Você tá falando que você é assim, né? Mas por que você é assim, então? Menina, por que eu sou assim? Por quê? Não, por que eu sou assim, pá, de resolver, de ir lá, de fazer? Um pouco Ela é do meu... refletindo. Não, eu refletindo, porque um pouco no perfil comportamental. Você já fez o perfil comportamental? Eu Ah, estudei do- na faculdade. Você já fez o teste dos bichos? Da águia, do lobo, do tubarão? Sim. Eu sou uma mistura de águia com tubarão. Então, eu tenho um lado rebelde, né? Um lado, tipo assim, mas não é um rebelde do mal. É aquela pessoa que ela faz, ela quer fazer, ela quer... Sabe aquele tipo líder que gosta de transformação? Aquela pessoa que muda o ambiente. Vamos colorir, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu tenho esse lado. Uhum. Agora, por que eu sou esse pá de acelerado? Era até uma coisa que eu não tinha muito, eu era um pouco mais passiva. Só que dentro dessa análise do perfil comportamental, que é uma coisa boa também para você fazer com seus pacientes, eu precisava, dentro de toda a minha análise comportamental, eu precisava desenvolver um lado mais rápido, mais profissional, mais ágil, mais focada, entendeu? Então, quando eu fiz o teste, que eu olhei para aquilo tudo, eu falei, uau, é isso aqui, sabe? Então, tipo assim, às vezes eu até perco muito tempo. Agora, essa parte eu não sei, por exemplo, assim, por que eu gosto de ir lá e pá, resolver e fazer, pererê, pode estar relacionado com a minha mãe, pode estar relacionado com os meus parentalidade, os Tem meus várias familiares. possibilidades, né? Várias Nossa, você vai ter que me examinar Mas muito pra descobrir. é aquela questão, você conseguiu criar recursos para isso. E aí eu Isso. acho que E eu amo isso. a análise faz justamente isso, né? Aham. E às vezes te pega assim, Pá. desprevenida, porque são umas perguntas tão óbvias, mas umas perguntas que você não para pra pensar. Não pare, por que exemplo, que você assim. é assim? é, tipo, Tem e- recurso pra ser assim. Mas assim, Onara, por exemplo, se a minha amiga é daquela forma, se ela demora, nanã, eu não importo. Isso É aí verdade. é ela. A Grace... Não importo. Aham, eu sou assim, a Grace super me entende. Aham, tipo assim, às vezes, por exemplo, a pessoa é mais insegura e tudo, eu falo, a pessoa tá no momento dela. Aí, tipo, por exemplo, eu vou esperando o tempo também da pessoa. Eu vou sentindo, mas porque eu fui tendo maturidade, entendeu? Só que assim, eu não julgo a minha amiga. Tipo assim, por exemplo, eu tenho uma amiga minha que pra você sair com ela, ei, é só do jeito dela, é na hora dela, é no café que ela escolhe, é do jeito dela. Eu falo, cara, eu gosto tanto dela que comigo ela se dá tão bem, porque, tipo assim, uma outra amiga nossa, ah, não, você viu? A fulana só faz o que ela quer, na hora que ela quer, do jeito que quer. Se a gente marcar, se a gente mudar, ela não quer. Eu falo, cara, eu amo ela assim. Eu falo, amiga, onde quer? Quer ir pra onde? Tá bom, que horas que é? Tô lá, beleza. E eu sou dessa, tipo assim, tô lá, tô indo, entendeu? E tipo assim, e vou. Agora também eu aprendi a falar não. Tipo assim, não. Impor igual seus limites, né? esses dias eu queria estudar, queria fazer um monte de coisa. E eu sempre cedo pras minhas amigas. Então eu falei, amiga, hoje não dá, eu não vou, porque eu tenho outra coisa que não vou tirar meu foco. Semana de lançamento, eu tenho que estudar, tem curso, vai sair a mentoria. Não vou. Não, pá. Entendeu? Então, assim, eu fui achando esse ponto de equilíbrio, sabe? Mas você vai me conhecer mais, eu sou muito humana. Você tem paciente assim lá? Humano? Humano? Acho que todos os meus pacientes são humanos. Porque tem gente que é psicopata, né? Os pacientes são Tem humanos. psicopata lá, tem psicopata. É assunto para outro podcast. Bora falar um dia sobre psicopata? Bora falar Eita, sobre esse aí eu não sei falar, não. Eu vou acabar, que senão a produção vai brigar ali comigo. E a produção acabou, pode dar a Grace hoje?
Acabou, passou a hora. Gente, então, assim, Faz hora. acabou, faz hora, né? Mas é legal, não é? Mas se os pais e as mães forem lá no nosso consultório, Grace, Sim. eles vão ter completo. Porque lá tem a Grace, tem eu, cada um do seu jeitinho. A gente vai montar uma equipe lá que vai conseguir te ajudar. Sim, é isso. Eu acho que é a nossa união que a gente vai ajudar a transformar. Gente, todos nós precisamos. Tá? Igual eu falo pras crianças. Eu sou muito humana de falar assim, você acha que a tia Grace não tem problema? Eu tenho também. Então, tô aqui pra te acolher, pra te receber, pra te ajudar. Então, assim, meninas, vocês vão deixar uma mensagem final pra gente fechar aqui agora. Depressão é sério? É. Tem muita gente com depressão e não sabe? Tem. Tem criança que tá com depressão e a mãe tá achando que é desobediência, que é rebeldia, que é agressividade, que é menino que é tímido demais. Tem muita mãe agora que não sabe que o filho pode estar vivendo um quadro depressivo. Então, a nossa missão é o quê? Atender, ajudar, né? Sim. Que mensagem final, Lavínia, você vai deixar quando o assunto é depressão? Quando você é essa pessoa hoje que está dentro da psicologia, que sua missão hoje, então, é que você sentiu no seu coração, que é trabalhar com crianças. Sim. O que você tem para falar hoje? Deixar uma mensagem aí. Então, o que eu posso dizer pra você, como pai, como mãe, é que, primeiramente, cuidem de vocês. Porque se vocês estão bem, automaticamente vocês vão conseguir lidar com a parentalidade de vocês. Não adianta vocês estarem mal, com problema, e querer que a criança esteja bem. Não adianta, porque as emoções, elas vão passar pros filhos. Não adianta. Então, se você tá precisando de ajuda, se você percebeu algum comportamento diferente no filho, então procura a gente, porque a gente vai conseguir ajudar vocês da melhor forma, fazer o melhor encaminhamento, porque a gente tá aqui pra isso. Então não fica aí isolado, não fica aí passando por dificuldade sozinho, não. A gente tá aqui pra isso, tá bom? Gente, vocês viram, né, meu povo? Essa é a psicóloga. Depressão é uma coisa Falou séria. Coisa, nossa, Lavínia. Falou lindo. Lindo mesmo. Vai dar um corte poderoso, hein, Lavínia? Ih. Vem pra terapia, que a Lavínia tá te esperando. Eu não gosto de aparecer. O que você acha que é? Tô brincando. Não, ela tá de vermelho hoje. Ela tava lá no consultório comigo, de repente trocou de roupa. Eu olhei e falei, que é isso? Esse vermelho é homenagem a Natal. Foi ontem que eu coloquei tá a dama linda. de vermelho. Como é que é a música lá, sertaneja? A Grace vermelho colocou a música Garçom, dela. a dama de vermelho. Eu falei assim, Que gente, va- essa Grace. É porque ontem eu tava com o vestido vermelho. Aí eu sou muito palhaça, né, gente? Aí eu peguei, fiz um bumerangue lá. Olhei eu toda de vermelho, coloquei a música. Pronto, a dama de vermelho aqui. A E eu, outra mandou pra Grace, mim. que é isso, Grace? Hoje você é a dama de vermelho, minha Hoje sou querida. Me inspirei em você, Grace. Tá vendo? Tá linda, Linda, gente. A psicóloga claro. mais linda. Acabou de casar, tá cheia de coisa boa. Ih, Coração. meu amor. Casar é bom, Casar gente. é bom, não é? Casem. Tá vendo? Casem, tá vendo, né? Ionara, e aí, Deixar minha isso filha? pra outro dia. Vamos deixar isso pra Bom, outro eu dia. dei sorte, então eu não sei. Vamos. Gente, mensagem final, Ionara, eu já tô com uma aqui também. Nossa. Então, depressão é um assunto muito sério, né? E é interessante Aham. quando a gente consegue levar isso de uma forma leve, como foi aqui, Sim, né? É. Foi tão gostoso. Porque, assim, quando chega o estado, né, depressivo, a depressão, o transtorno em si, é uma dor muito intensa e uma dor que ela quer se calar. Nossa. E às vezes o único recurso que o indivíduo tem para isso é a morte. Só que a morte é uma dor intensa em que você quer acabar com essa dor, só que com a morte você acaba não só com a dor, acaba com a vida. Então é aquela pulsão de morte desenfreada que faz você acabar com a vida. E eu acho que na análise, no processo de análise, você pode fracionar essa dor e conseguir, através da análise de recursos criados, né, através do próprio paciente, matar, vamos dizer assim, aquela dor sem precisar acabar com a vida. Nossa. Eu vou encerrar com Lacan, porque não tem... Eu não posso deixar Gente, ela é lacaniana que Vai. que Lacan fala uma história que eu adoro muito, né? Ou a bolsa ou a vida. Se você escolhe a bolsa e você não escolhe a vida, você fica sem sua bolsa e sem a vida. E se às vezes você escolhe a vida, você vai perder a bolsa. Você pode perder alguma coisa, e é bem isso. Às vezes a gente não pode ter tudo,
Não se pode ter tudo. Às vezes, você tem que aprender a conviver com a falta. Sim. Porque, às vezes, a depressão entra nisso também, né? Em não saber viver com a falta. Em não saber desejar. Porque, para psicanálise, depressão é a falta de desejo. Você para de desejar. E quando você para de desejar, você para de viver. Porque não, o desejo nos move. Nossa, Né? uau. E criando recursos para isso e, né, e vamos dizer assim, acabando com essa dor e vivendo, olha que eu fugi agora, eu tava falando do negócio da bolsa, né? Aham, mas eu tô isso, aqui de ter viajando aí que você tá recursos, falando. De ter recursos para você não precisar, tipo, ficar sem nada. Você pode ter alguma coisa, você pode ficar com a vida, porque a bolsa você pode ter em outra oportunidade. Sim. Agora, se acabar, né? Se você escolher ficar com a bolsa, cadê a vida? Aí não vai ter nem a bolsa, nem a vida. Sim. Ai, a gente, É na isso. infância, a falta de conhecimento atrapalha muito os pais desenvolverem esses recursos e essas habilidades. Por isso que é muito importante, se você não teve isso, você buscar. Se você hoje, seu filho está na primeira infância, você percebe algumas coisas, esse pai, essa mãe também buscar, né? E tudo. E isso é muito sério, né? Esse recurso que você fala, assim, eu sei que o pessoal não entende direito igual a gente. Para nós é muito comum recurso. Por exemplo, o recurso é como eu vou desenvolver uma forma, uma técnica de lidar com aquela situação, com aquela dor e vou buscar. Por exemplo, eu, Grace, hoje estou com uma situação. Peraí, dentro de mim tem uma resposta, eu vou buscar desenvolver uma habilidade para me lidar com aquela situação, para me continuar amando a vida. Então, por exemplo, esse recurso, tem como você falar uma coisa assim, resumida, simples? O que é o recurso para eles entenderem? Um exemplo. Um exemplo, dá um exemplo. Vamos, o exemplo, vou levar para a questão do vício. O cigarro. A pessoa é fumante e quer parar de fumar. Mas como parar de fumar? Top. É impossível parar de fumar. Aí tira o cigarro, mas aí não coloca-se, vamos dizer assim, alguma coisa naquilo. Você pode ficar até sem fumar, 1, 2, 3 meses. Mas depois, aquela falta na hora do cigarro vai bater. E se você não tiver o recurso que eu falei, vamos dizer, para pôr naquele lugar, por exemplo, uma malhação, um café com as amigas, Adoro. um jogo, né? Um livro, uma música, uma caminhada, conversar com a parede, gritar, qualquer coisa, né? Você vai escolher isso, você vai decidir qual é esse recurso. Aí se você não tiver isso, nesse momento em que você se deparar com a falta, com o vazio e não tiver nada para pôr no lugar, você vai fumar. Claro que você vai fumar. O velho homem vai Porque, né, renascer, vai vai fazer o ressurgir. quê? Eu falo Aí- que é o velho homem batendo de novo na Sim, porta. justamente. E aí, se tiver esse recurso, você vai ter a vontade, porque a vontade vai existir, né? Vai estar ali, vai ter a vontade. Só que você pode fazer algo diferente com aquilo. Você pode fumar, se você quiser, só que você tem outra coisa. Não é, né, aquela coisa de, então só tenho aquilo, só vou Não. fumar. Não, você tem outra coisa para fazer também. Sim, as pessoas Pode ficam não em querer, busca mas de que tem, prazer, né? E a gente não sabe ensinar nossos filhos a lidar com tédio. Sim. Não isso tem aí mais hoje isso. é daria outro tema, de outro podcast. Que os meninos tudo, eu já tô com tédio. Tô com tédio. Gente, tem que ter tô com tédio. 5 anos falando de tédio. Ai, pelo amor de Deus. entediado, mas eu não tô mais, porque eu tenho meu celular, eu tenho meu jogo. E eu não tenho criatividade pra criar uma brincadeira, sabe? Eu mesmo teve um tempo que eu tava trabalhando tanto que quando eu tava desocupada, tipo assim, parece que era uma culpa que eu carregava porque eu tava desocupada, porque eu tinha que estar ocupada, porque eu tava deixando de fazer uma coisa, porque eu tava tirando um dia da semana pra me descansar, pra me fazer minha unha. Parece que eu senti uma culpa. Eu falei, eu tá ficando doida, menina, para com isso. O mundo tá vivendo assim, né? Tipo, a gente tem que fazer muita coisa, a gente não pode estar desocupada, a gente tem que estar sempre correndo, eu tenho que responder todo mundo. Líquida, né? Você tá doida, eu tô aprendendo a desligar disso. Tem dia que meu celular tá explodindo, eu finge que nem é comigo. Falei lá fora agora, eu falei, tem dia que o mundo tá caindo, eu falo, o que é? Vou resolver só as coisas de hoje. Os boletos tá caindo amanhã a gente resolve os problemas de amanhã. Vou sofrer mais, não. Será um novo dia, amanhã será um novo dia. Agora sim, a mensagem final da Grace também pra vocês, tá, gente? Agora nós vamos finalizar aqui o pod da Grace. Foi muito bom. Agora de verdade. Foi agora de verdade. Um bate-papo tão gostoso, dá vontade de ficar assim conversando. É quando flui, né? A gente vê que a gente tem uma energia, a gente vê que a gente, né? A gente se identifica, a gente vê que a gente também tá buscando trabalhar, fazer a transformação na vida das pessoas, né? Na hora que você tava falando, veio na minha mente, assim, um chá que eu participei. Até da Márcia, ela vai participar de novo aqui no Pod. Ela tem uma mensagem para mulheres. Eu acho que ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Ela tem um livro sobre a sabedoria. E ela fala, um dia, eu nunca esqueço isso. Eu tava num chá dela, ela faz muito chá para as mulheres. E ela, naquele dia, ela falou sobre os quartos escuros. Às vezes, um momento que eu, Grace, passo por um vale, por um deserto, por um quarto escuro.
E aquele quarto escuro, ele pode gerar em mim uma depressão, um desânimo, uma falta de motivação e pode me falar assim, acabou minha vida, agora eu vou desistir. Mas aquele quarto escuro também... Posso achar a Ionara no meu caminho e a Ionara vai me ajudar a achar um recurso para me lidar com aquele meu quarto escuro. Que é isso, gente. São as ferramentas da inteligência emocional, é o recurso, são as conexões. Igual ela falou, é tomar um café com uma amiga. Por exemplo, para mim é cura ir tomar um café com uma amiga. Para mim é cura ir na igreja. Assim, como que é um recurso que eu amo, que eu vou compartilhar com vocês, que eu sempre gosto de compartilhar com o povo, né, gente? Deus me chamou por esse ministério mesmo e eu falo a verdade, tá? Eu sou profissional, mas eu amo a Deus. Eu sempre vou falar de Jesus para vocês, não tem jeito. Um recurso que eu adoro. Por exemplo, louvor, sabe? Eu adoro ouvir louvor. É um momento assim no carro mesmo. Nossa, é a minha cura também. Então, eu me conecto muito com aquele louvor. Aquilo ali traz um negócio, uma coisa tão boa na minha alma. Eu gosto muito de ir no culto, ouvir uma palavra. Eu adoro escrever. Tem meu caderninho, meus caderninhos de oração do que eu peço, do que eu falo, do que tá dando certo, do que não tá, do que tem que resolver, do que não tem. É a minha cura. Tipo, eu tô falando comigo mesmo, tô dialogando ali, tô falando com Deus e tal. Então, é como se ele, né, ele tá ali naquela cadeirinha me escutando. Coloco 2 cadeiras aqui e eu olho ali e falo aqui, e aí, papai, vamos resolver nossas coisas hoje, né? E tipo assim, é uma terapia, não tem jeito. Então, assim, a terapia, ela é de várias formas. É quando eu encontro a psicanalista Ionara. A terapia é quando a mamãe encontra a Lavínia. A terapia é quando eu tô no meio da rua, uma criança tá chorando, eu paro pra ajudar uma mamãe e falo, não, deixa eu te ajudar aqui e tal, não sei o que. Você já tentou fazer isso, né? Então, tipo... Gente, terapia é o que eu falei lá no começo. Terapia é vida. Fala aí, terapia é vida. Terapia é vida. Terapia é vida. Sim. Então, tipo, é a ciência, é a nossa fé, é o maior livro que nós temos, que é a Bíblia. Se você pegar ali as parábolas, minha mensagem final, tá? Se você pegar as parábolas e se você for ler ali, você vai ver quantas coisas incríveis você vai aprender. Você vai se tornar uma pessoa melhor, um ser humano melhor. Você vai aprender a entender. Sabe algo que eu aprendi com a vida? Eu, às vezes, quando eu era mais nova, na minha imaturidade, né? Talvez na minha criação também... Às vezes eu era dura com alguém, ou às vezes eu julgava por alguma coisa e tal, não sei o que, não sei o que. Deus permitiu na minha vida eu entender que todo ser humano passa por um momento difícil e que todos merecem ser acolhidos. Igual a minha filha tá passando por uma situaçãozinha, tá com uma dorzinha, vem cá, senta no colo da mamãe. O que aconteceu? Ah, se ela acertou, se ela errou, tô ali pra amar, pra beijar, pra ensinar, sabe? Pra ouvir ela e também pra exortar. Porque tem hora que a gente tem que ser o quê? Firme. Ei, não sou boazinha não. Tem gente que acha que eu trabalho com educação difícil, eu passo a mãozinha na cabeça, sou boazinha. Não sou. Minha filha fala, minha mamãe é firme. Quando ela fala sim, é sim. Sim, é sim. Quando não é não e não é não. E a minha mamãe também é aquela que conversa. A minha filha, ela já sabe. Canal de comunicação é aberto. Quebrou, estragou, não tem problema, vamos resolver. Brigou na escola, o que aconteceu? Fala pra mamãe. Teve um dia que no carro, ela começou a me contar a história e eu fiquei escutando e eu deixei ela falando. Conta mais. É mesmo, filho? Como que a fulana agiu? Ah, sim. Como você se sentiu? Ah, sim. Aí eu lembro que eu parei na padaria e a gente ia descer. E eu falei, filha, a mamãe agora a gente vai descer, vai parar pra escolher o que vai comer e tal. Faz o seguinte, agora a gente vai dar uma pausa. Na hora que a gente escolher tudo, que eu pegar meu café, que a gente sentar, aí a mamãe abre de novo a janela e a gente continua conversando. Aí ela falou, tá bom. Aí a gente pegou tudo. Quando a gente sentou na padaria, eu podia mudar de assunto, conversar outra coisa. Falei, não, tô cansada agora. Falei, filha, mas aí, continua me contando a história. Eu tava ligadinha com ela. Mamãe quer ouvir. É importante pra mim. Você criou conexão com ela, né? Conexão, Conexão é importante. Gente, isso é cura. Então, é essa a nossa vida. Eu acho que a mensagem final pra vocês é que busca ajuda, sabe? Não fica sofrendo sozinho, não. Busca um profissional, sei lá, faz alguma coisa, mas não fica fechado nesse quarto escuro, sozinha, achando que a vida acabou. Depressão, ela é perder o sentido mesmo. É você falar assim, acabou minha vida. A pessoa não tem vontade. Ei, vamos pegar esse desejo, desenvolver, achar esse coração seu perdido, achar seu propósito, achar alguma coisa pra você fazer que vai fazer você se sentir feliz. E a felicidade não está no outro. Eu descobri o quê? Com as minhas experiências de vida, que a felicidade está aqui, ó. É eu que preciso decidir. Eu quero ser feliz? O que eu vou fazer para eu ser feliz? Qual é o preço dessa felicidade? Como eu me sinto feliz comigo mesmo? Porque eu preciso me amar, preciso me olhar no espelho, né? Então, se você faz isso, o seu filho também vai conseguir fazer. Se você não faz, ele não vai conseguir, né? Então é isso, gente. Fim do pod. Vocês gostaram de participar do Pod da Grace? Adorei! Eu amo. Foi bom, né? Adorei, foi ótimo. Foi muito bom. Minha primeira experiência, eu quero segunda, terceira, quarta. Gostou, tá vendo? É bom, né? Quem vem aqui não se arrepende, não. Bebe dessa água, quer voltar, né, gente? Eu quero... Produção, tá no ar aí ainda? Sim. Peraí, então. Gente, eu quero mandar um beijo pra Jane
e pra Solane. Quero agradecer a Sol de Liz, as mamães que ficam me perguntando. Vai aparecer aqui agora pra vocês o IG lá dos looks da Grace, que eu sempre mostro pra vocês no Instagram. Sol de Liz. Pra quem mora em Goiânia, é na Assis Chateaubriand. E eu quero falar também dos cuidados da Jane. Sempre vocês estão me vendo aí maquiada. Quem faz essa Qual boca? que é o Instagram? Sol de Liz, segue aí, vai lá. Vai comprar roupa lá, tá? Não, eu quero Essa ela, semana eu você quero- falou que quer ir lá, eu né? quero essa maquiagem, esse cabelo aí. É, a Lavínia tá querendo ir lá pra... O que você falou que ia fazer? Pintar o cabelo? Pintar o cabelo e arrumar o cabelo. Pintar o cabelo, arrumar o cabelo, pois é. E assim, a Jane, gente, ai meu Deus, eu falo pra ela que é minha terapeuta. Tem um monte de terapeuta por aí, entendeu? Eu vou pra lá, eu falo, eu gosto tanto de conversa. Hoje já tá falando umas palavras É lá pra mim. É terapêutico. E é um recurso. Um recurso. É recurso. claro. Eu entendi o recurso, você viu, né? Isso. Eu aprendo rápido, Quero amiga. ser você. Viu, né? Aí a Jane, ela... Assim, a gente... Tem aqui uns nossos momentos lá. Hoje ela fez minha sobrancelha, fez minha maquiagem, arrumou meu cabelo. Eu sempre falo, não, hoje eu quero aquele de sempre. Meu Deus. Meu Babyliss, né? Que look lindo. Tá vendo? Você tá aí no Instagram, né? Da Sol de Liz. Então, Uau. a Solane é maravilhosa. Você vai comprar lá, viu, amiga? Você Meu já foi lá Deus. na Sol de Liz? Eu não Vou posso ir lá, conhecer. não. Não Eu posso, até não. esqueci de mandar a logo pra colocar aqui na tela Ou hoje, eu não produção. posso ir lá, Esqueci da não. logo. Meu marido vai surtar. Vai não! De vez em quando lá tem promoção. Esses dias teve promoção de 50%. Peguei 2 vestidos lá, 50%. Falar. Promoção é Só bom, roupa né? linda, porque a Solane, eu falo, sem mentira, gente, ela tem muito bom gosto. Então você vai ver, você fica doida com as roupas dela. E o preço dela não é. Vou lá, quero O preço dela é bom. Então acontece, lá é o seguinte: lá tem tudo junto, tá? A loja, a roupa, tem lá o salão, o lugar da maquiagem. A Jane trabalha com maquiagem pra noivas, tá? Ela arruma noivas. E ela faz de tudo, gente. Então, a produção vai deixar aqui pra vocês, vai marcar aqui o IG lá do salão da Florence, tá? E vai marcar também pra vocês a Sol de Liz. Então fica a super dica da Grace hoje, dos looks. Quem tá precisando de roupa pro Natal, final de ano, é lá, tá bom? Então, ó, beijo no coração e tchau, tchau pra vocês. Beijo.